Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, live sobre fundos imobiliários, renda fixa, taxa Selic. A gente vai bater tudo no liquidificador aqui. Vamos sair com algumas coisas bem legais para vocês. Lembrando, hoje, dia 19 de junho de 2024, está disponível para vocês aquela promoção imperdível por apenas R$ 1, Suno Premium. Você tem direito aí a 15 dias. Faça um test drive na assinatura da Suno por apenas R$ 1. E aí vocês vão decidir, vão avaliar a qualidade do trabalho e depois seguirem em frente ou não com a assinatura. Mas por apenas R$ 1 você faz esse test drive. E hoje eu recebo o Vinícius Romano, que é o nosso analista aqui de renda fixa da Suno. Vinícius, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, professor? Muito obrigado pelo convite. Estive há pouco tempo aí no seu canal, foi muito legal e sempre bom aí estar com você e com o pessoal que está assistindo a gente. É isso aí, Vinícius, vamos literalmente começar do começo, né? Taxa Selic mantida em 10,50. Foi surpresa, não? Como é que vocês estão interpretando aí? Depois, né, desse cenário recente, a gente esperava uma manutenção. No último comunicado já veio essa indecisão, né? Reduziu o ritmo do corte, antes estava cortando em meio ponto percentual, agora em 25, né? Na última de maio. E agora viemos com a manutenção. Acho que o mercado, em sua maioria, já esperava ali. Tem até uns destaques ali do comunicado, mas posso comentar daqui a pouco. Agora a pergunta que fica é se terminamos o ano em qual patamar, né? Porque antes, né? Olha só, o primeiro trimestre a gente falava que a Selic ia terminar 9,5, aí tinha os mais otimistas falando 9, os menos otimistas 9,75, alguma coisa assim. Depois, num dado momento, no início do segundo trimestre, começou a se aventar a possibilidade de não chegar, né, não reduzir até esse ritmo e pararia alguma coisa mais perto de 9,75, 10. Depois, num dado momento, começou a falar que não ia cair mais a Selic. E nesses últimos dias começou a se falar, né, bem nos últimos dias mesmo, a possibilidade de terminar mais alto, ou seja, a Selic voltar a subir. Bom, tomara que esse cenário pelo menos não aconteça, né? Agora, eu ainda acho que Selic em 2 dígitos é contracionista e o fundo imobiliário não gosta desse cenário, porque as empresas ficam mais letárgicas para tomar suas decisões. Aquela empresa que estava buscando uma expansão, talvez ela adie. O custo de capital das empresas fica mais elevado, consequentemente, a pressão, né, do operacional ali da empresa fica mais evidenciada. Então, particularmente, eu acho que Selic em 2 dígitos não é bom de jeito nenhum, em nenhum contexto aqui. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar, né? Então, vamos ver o mercado amanhã. Estou curioso para ver o mercado amanhã. Hoje o juro futuro acabou encerrando, parece que em queda, né, Vinícius? Isso, leve, né? Mas um dia ali ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas a tendência geral no ano tem sido de forte abertura, né? Uhum. Mas você falou que ia falar mais na frente, mas deixa eu te perguntar aqui agora que eu também fiquei curioso. Por que você achou alguma coisa diferente do tom do comunicado? O que você achou? Né, eu destacaria até teve uma frasezinha ali que o comitê incluiu, que fala de um cenário alternativo. Acho que esse é o grande destaque ali para mim, além de ter sido uma decisão unânime, né? Que isso foi um ponto na reunião passada que muita gente questionou, né? Que 5 pessoas votaram por uma redução de 25, outras 4 votaram por meio, e aí ficou na 25. Nessa de agora foi unânime, então acho que tira um pouco dessa pressão de os membros que foram indicados pelo governo votaram por uma redução maior, então tira um pouco disso. E aí teve uma frasezinha ali, eu vou até ler aqui que eu estou com o comunicado aberto, ele fala assim: em cenário alternativo no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo do horizonte relevante, as projeções de inflação situam-se em 4% para 2024 e 3,1% para 2025. Então ele não fazia tempo que ele não colocava um cenário alternativo no comunicado, e ele basicamente falou ali, né, que se a gente manter essa Selic do jeito que ela está, em 10,5%, no ano que vem eu cumpro a meta de inflação. Né? E esse ano ele já falou que não vai cumprir também, mas no próximo ano ele vai cumprir. Né? Colocou ali 3,1%. Ou seja, tem um lado positivo e um negativo. O negativo é que a gente talvez vai continuar vendo Selic em 2 dígitos, e um positivo é que volta para a meta da inflação, ou seja, se a gente volta para a meta e abre espaço para cair. Então talvez o juro futuro reaja bem. Sim, essa é a minha expectativa também, porque normalmente ele não coloca, né, cenário alternativo, e dessa vez colocou e já comunicando, se manter desse jeito, talvez seja até uma despedida aí do presidente, né, porque
Ele falou, ó, tô deixando do jeito certo aqui para cumprir a meta no que vem. Se mudarem alguma coisa, aí já não é culpa minha, né? Essa é a minha leitura, né? Assim, o presidente fica até final do ano que vem, é isso? É final desse ano. Final desse ano, entendi. Final desse Tá ano certo. já. Tá bom. Ô Vinícius, a turma está perguntando muito sobre IPCA mais 6, né? Eu acho que quando chega no IPCA mais 6, as dúvidas começam, e quando chega em IPCA mais 7, as certezas começam, né? Então, afinal de contas, IPCA mais 6 é um bom negócio. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas uma live de fundos imobiliários? É porque o IPCA mais 6 ele tem uma correlação muito forte. Aliás, quem acompanha os nossos relatórios sabe que o benchmark a ser batido é o IPCA mais 6, tá? E daqui a pouco eu vou falar pelo lado do CIS, já falamos um pouquinho de Selic, e agora vamos falar um pouquinho do IPCA mais 6 e depois a gente fecha falando um pouquinho sobre fundos imobiliários. A live é bem tranquila hoje, bem rápida, bem objetiva, mas tentando passar uma mensagem ou algumas mensagens importantes para vocês. Você trouxe uns slides, né? Você quer compartilhar aí? Isso, quero sim. Vou colocar aqui porque eu acho que vai ficar melhor para o pessoal acompanhar. Eu vou começar do último. Como a gente já falou de IPCA mais 6, eu acho que vai ficar melhor aqui para explicar, né? Do lado direito, a gente tem um gráfico, eu separei aqui, que mostra o histórico de taxas da NTN-B principal 2035, né, o Tesouro IPCA mais 2035. Eu escolhi ele, né, porque ele tem um histórico maior, então quando você pega o 2045, ele só começa ali a partir de 2017, então esse daí começa em 2010, que acho que é a mesma idade do IFIX, mais ou menos, né? E aí, com esse histórico de taxas, eu tracei, né, fiz a conta ali da média histórica, que dá em torno de 5,40 mais ou menos, a taxa, e calculei os desvios padrões ali, né, uma vez para baixo, uma vez para cima, e 2 vezes para baixo e para cima, né, que são as linhas azuis aí e verdes, né, tracejadas. Então dá para ver que a gente está ali no patamar de um desvio padrão para cima, né, atualmente, né, em torno ali de 6,5%, 6,40, algo próximo disso. E aí, acho que a primeira coisa que a gente pode observar, né, geralmente quando a gente está em momentos de maiores incertezas, né, maior grau de incerteza, a gente chega nesse patamar de um desvio padrão para cima. Né? Em 2015, acho que foi um ponto fora da curva, que a gente chegou 2 desvios padrões para cima, que foi justamente quando a gente viu lá a recessão aqui no Brasil, logo depois teve o impeachment lá da presidente Dilma, que foi justamente o momento que vários ativos de renda variável sofreram também, então as taxas das NTN-B subiram, e depois, a partir daí de 2016 até 2020, praticamente na pandemia, né, as taxas só caíram, chegaram ali 2 desvios padrões para baixo, e, consequentemente, né, de forma contrária, os ativos de renda variável, acho que fundos imobiliários, ações, tiveram uma boa performance. Então tem você citou, né, a correlação negativa entre NTN-Bs e ativos e fundos imobiliários, principalmente, e aí acho que no gráfico a gente consegue tirar essa conclusão, né, de que quando o grau de incerteza está maior, a gente tem as taxas das NTN-Bs subindo e os ativos de renda variável muitas vezes caindo, e o contrário também é verdadeiro. Acho que esse é o primeiro ponto, até queria pegar um comentário seu aqui do que você enxerga sobre isso. Eu acho que existe sim essa correlação, né? Assim, na minha visão, eu tenho uma leitura até um pouco mais pragmática. Eu acho que as pessoas ficam muito na alternativa entre esse ou aquele, se faz sentido esse ou aquele. Eu acho que para quem tem uma estratégia de alocação de carteira, de portfólio, essa não deveria ser a dúvida das pessoas, né? Então, você deveria estar aproveitando as oportunidades na renda fixa que você entende que é o seu perfil, dentro do seu prazo, e ao mesmo tempo você acaba tendo, justamente pela correlação negativa, a oportunidade de estar comprando ativos de renda variável, fundos imobiliários, que é o caso nosso aqui que a gente trata no canal, também com uma marcação ao mercado bem interessante. Então, é esse que talvez seja o ponto, né? Porque quando você começa a colocar de maneira muito excludente as coisas, você passa a não ser mais um investidor clássico, pessoa física, e começa a ter um comportamento de um gestor de um grande fundo de ativos. Então, imagina que você queira agir como se fosse um gestor de um fundo multimercado e começa a ter a necessidade de querer bater algum benchmark. E quando você começa a ir por esse caminho, primeiro, você tem que lembrar que os gestores não conseguem bater os seus próprios benchmarks na grande maioria das vezes, né?
eu estou dizendo aqui basicamente fundos de ações, fundos multimercados, né, com estratégias subjacentes, e esses gestores muitas vezes têm um resultado incrível em 1, 2 anos e um resultado pífio em 1, 2, 3, 4 para frente. Agora, quando você vem com a cabeça de investidor previdenciário pessoa física, você pode ter renda passiva vindo de onde? De um título público, de uma empresa pagadora de dividendos, de um fundo imobiliário, de um FIAGRO, de um FIINFRA, de um FIP, etc. Aí depende de qual é a carteira que você quer colocar. Você quer colocar quantas dessas classes dentro da sua carteira? A partir do momento que você define 3, por exemplo, defina uma banda mínima e uma banda máxima para cada uma delas e aproveite as oportunidades e siga aportando. Então, eu acho que esse é o ponto-chave para todo mundo, né? Porque fica parecendo que assim, bateu IPCA mais 6, fundo imobiliário não me interessa. A questão é, tá bom, bateu IPCA mais 6, o fundo imobiliário vai lá e cai 10%, né? Como a gente viu alguns fundos excelentes caindo. E aí, eles começam a aparecer como excelentes oportunidades também. Então, não são excludentes. Você acaba tendo que agradecer o senhor mercado por estar te dando oportunidades em diversas frentes, né? Não sei se respondi a sua pergunta, Vinícius, mas Não, é a minha leitura. Eu concordo 100%. Eu acho que eu até brinquei outro dia no grupo que a gente tem ali, falando que falta caixa para aproveitar todas as oportunidades que abrem, né? Acho que várias classes de ativos nesses cenários abrem oportunidades e é aquilo, né? Quando o cenário está incerto, que é onde você vai conseguir comprar barato, né? Quando está tudo o céu de brigadeiro, é mais difícil, né? Então, 2019, por exemplo, não é só ativos de renda variável que estavam caros, renda fixa também está cara, né? Dá para você comprar barato ou comprar caro algum ativo de renda fixa. Então, imagina se você tivesse comprado lá em 2019, comecinho de 2020, uma NTNB aqui, com vencimento em 2035. Você ia ter um yield aí de IPCA mais 3 e pouco, 4%. Ia estar amargando um prejuízo até hoje, né? Na marcação ao mercado, né? Então, eu concordo 100% com o que você falou aqui. E você disse que começou meio de trás para frente, porque o que seria o primeiro, então, aí? Aqui, na verdade, só para finalizar esse slide, né? Sim. Eu tinha feito um estudo rápido aqui, né? Do lado esquerdo aqui eu deixei em texto. Então, toda vez que, para essa mesma NTNB, né, 2035, toda vez que a taxa superou IPCA mais 6%, né, foi igual ou superior a essa taxa, eu simulei uma pessoa aportando e mantendo esse investimento por 2 anos, 3 ou 5. Tá? Então, eu pego lá o dia que ela aplicou e vendi 2 anos depois, 3 ou 5. Na média, em 2 anos, essa pessoa teve um retorno de 23,5% ao ano, tá? Isso para um horizonte de 2 anos. Para um horizonte de 3 anos, um retorno médio de 22,10% ao ano. E para um horizonte de 5 anos, 19,17%. Basicamente 20% de retorno aí na média ao ano, né? Então, pensa, se você comprou uma NTNB 2035 a uma taxa superior ou igual a IPCA mais 6, você teve um retorno na média aí de 20% nos próximos anos. Eu acho que é um bom nível de retorno. Talvez não seja o máximo que você vai conseguir ali em outros ativos, mas é um bom nível de retorno, né? Acho que esse eu achei legal essa conclusão, porque muita gente às vezes não tem essa noção do quanto ganharia, né? Na média, se mantiver o título por um tempo, e aí pegando o histórico, né? Que é o que a gente consegue analisar, seria mais ou menos nesse nível de retorno. Acho que a grande diferença aqui é que para ativos de renda variável, muitas vezes você não consegue, não é que você não consegue, mas muitas pessoas não olham, por exemplo, uma taxa interna de retorno para poder comparar com uma NTNB, né? Então, eu acho que isso dificulta um pouco as pessoas falarem, IPCA mais 6 ganha de um ativo de renda variável, mas você não sabe quanto que aquele ativo está te pagando, né? Quanto que é a taxa interna dele de retorno, né? Quanto que ele pode te retornar. Então, acho que isso também é legal de olhar, e é uma coisa que vocês até colocam nos relatórios, né, professor, se eu não estiver enganado, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma premissa importante, tá? Boa. E aqui no primeiro, né, acho que só para fechar aqui minha parte, eu trouxe o histórico da Selic, né, com a média para a gente ver, como você tinha comentado, que acima de 2 dígitos já seria um patamar contracionista. A média, desde 2010, mostra que a gente está, então, muito próximo desse patamar, que a média está em 9,5%, né, considerando que em 2015 ali a gente bateu 14,25% de taxa, ano passado a gente estava em 13,75%, e praticamente só em 2020 ali que traz a média para baixo, que bateu 2% ao ano. Fora isso, a gente ficou nessa média aí de 9,5%, né? Bom, mas a nossa live é sobre fundos imobiliários, né?
Então, Perfeito. nós estamos vendo aqui a Selic, nós estamos vendo o comportamento dela, ou seja, investir no Brasil de 2010 para cá, ou seja, 14 anos, não tem sido fácil, tá? Tanto que a média é quase 9,5, né? Desculpa, um pequeno espirrão aqui. Então, a média no Brasil de Selic não foi fácil. Então, quando alguém fala que, olha, é difícil sair da renda fixa porque realmente a renda fixa é muito boa no Brasil, etc. Não está de errado, não. Não está errado, não. Não está errado. Só que aí você tem que entender que qual é o grande desafio de nós, como investidores, como analistas, seja lá o que for. É fazer o que eu vou mostrar agora para você. Você me permite compartilhar uma tela? Eu vou interromper a sua, pode ser? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma minha aqui agora. Agora você vai entender um outro lado aqui. Que é isso. Ó. Então aqui mostra. Deixa eu ver aí. Aqui mostra a seguinte situação, né? Quando as pessoas falam investir em fundo imobiliário é risco de renda fixa, não, é risco de renda variável com retorno de renda fixa, as pessoas estão basicamente olhando para o IFIX. Tá? Eu peguei de 2017 para cá para que o recorte ficasse favorável. Então, de 2017 para cá, o 100% do CDI, que é essa linha cinza, rendeu até um pouquinho mais do que o próprio IFIX. Agora a gente tem que ser justo, né? A Selic nos últimos meses, ano, na verdade, está muito alta, né? Está em 2 dígitos há bastante tempo, e isso pressionou o IFIX, tá? Mas tudo bem, tivemos momentos bem favoráveis lá 2019, 20, momentos menos favoráveis, mas se você for por esse caminho de que investir em fundo imobiliário é retorno de renda fixa com risco de renda variável, não está errado se você considerar índice contra índice. Mas aí a gente tem que ser justo, porque se a gente colocar o IBOV aí fica pior, entendeu? Então, aí você tem que falar que investir na bolsa é pior ainda. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque para que nós estamos aqui? Ou para que nós fazemos lives recorrentemente? Por que nós temos um negócio focado em educar o investidor, em fazer investimentos previdenciários? Para a gente conseguir ficar deslocado dessa média, né? Aí essa linha vermelha é a nossa carteira Sunofis, que foi criada em 2017. Qual é o segredo da nossa carteira? Simples. Seleção de ativos com um perfil mais conservador, embora tenha um tempero aqui, outro ali. Ter uma estratégia de investimentos consistente. Posso te falar uma coisa que talvez você não saiba, Vinícius? Você sabe qual é a idade média dos fundos da nossa carteira? 4 anos. Ou seja, a gente não tem aquele negócio de entra, sai, entra, sai, entra, tal. Então, a média de idade dos fundos indicados são 4 anos. Tiveram fundos que foram indicados há muito tempo atrás e tiveram alguns mais recentes. Mas quando a gente faz uma ponderação hoje da carteira, são 4 anos. E a gente faz aqui 7, semestral. Né? Oi? E a carteira tem 6 ou 7 anos, né, de histórico, se eu não estou enganado. Isso, é de 2017 para cá, né? 2017 para cá. Sim. Então, e aí o que eu quero ponderar é o seguinte: basicamente a gente faz uma revisão semestral. Então, de 6 em 6 meses, a gente faz uma revisão para potencialmente eventualmente fazer algum ajuste aqui, outro ali. E nós estamos ligeiramente acima do IPCA mais 6, considerando o fechamento de 31 de maio. Hoje, se a gente refizer esse gráfico, possivelmente vai estar um pouquinho abaixo, porque o IPCA teve uma subidinha e os fundos imobiliários teve uma queda nessas últimas 2 semanas. Mas vai ficar alguma coisa muito próxima disso. Então, aqui nós estamos considerando, primeiro, retorno total. E aí também eu acho que é outro ponto de injustiça. Investir em CDI é uma... Não, se você usar os juros que o seu banco paga no CDB, numa LCI, ou que você tem no Tesouro Direto, o seu capital vai ficar estático no tempo. Então não é justo você usar um parâmetro para fundo imobiliário e não usar para outro. Né? O IPCA mais 6, idem. Tudo isso que você colocou é considerando o retorno total, certo? Sim. Ponto. Tá bom? Então, onde eu quero chegar aqui? Que, de fato, investir no Brasil não é fácil em renda variável, porque a renda fixa é muito atrativa. Segundo, você não deve se basear no índice para tomar decisões, você tem que fazer sempre uma seleção de ativos. Você não pode considerar uma carteira previdenciária com base em índice, tá bom? Você tem que considerar seleção de ativos.
Se você assumir índice, aí você tem que ter a convicção de que estar na média pode ser um benefício dependendo da maturidade do mercado. Por exemplo, se eu optar por investir nos Estados Unidos, eu não vou ter conhecimento suficiente para montar uma boa carteira de ações nos Estados Unidos, então eu me protejo no ETF, mas sabendo que eu posso estar mais limitado. Quando eu olho o histórico de renda fixa nos Estados Unidos, não é tão assim quanto no Brasil, então tudo bem, faz sentido. Mas no Brasil não faz. Essa lógica não é a mesma. Ponto. Isso é o que as pessoas precisam entender, né? E outro ponto, aqui está tudo bruto. Quando você colocar o ganho de capital, por exemplo, na IPCA mais 6, você vai ter um imposto que vai pagar também até sobre a inflação. E muitas das vezes esses dados eles são desprezados, como a gente diz na matemática, né? Despreza esses dados. E esses dados não são desprezíveis quando você considerar o imposto, no caso do CDI, no caso do próprio IPCA mais 6. Principalmente no IPCA+, né? Porque tem essa questão de ser tributado no IPCA também, acho que principalmente nele, né? Exato. Acho que eu tive uma pequena oscilação de internet aqui. Você continua me ouvindo? Só faz um joinha aí, Vinícius. Continua. Explica isso, porque muita gente não entende quando eu falo que o tributo é a inflação. Basicamente, quando você investe em um título, por exemplo, pré-fixado, você compra lá, né, uma taxa de 10%, você vai pagar 15% sobre o rendimento, né? Grosso modo é isso. Quando você investe num título híbrido, IPCA mais alguma coisa, né? A gente está falando aqui de IPCA mais 6, você não vai pagar o imposto só sobre os 6% pré-fixado dessa taxa, né? Você vai pagar sobre o total. Então, tanto a parte do IPCA mais a parte pré-fixada vão ser tributadas, né? Então, por isso que muita gente fala, o IPCA também é tributado, é justamente por isso, porque é no final que você tem ali, né, o momento da venda antecipada ou do resgate, que você vai ter a tributação, e ela vai ser em cima também do que rendeu a parte pós, que seria o IPCA. Então, quando você coloca isso no longo prazo, pode ser que dê uma diferença bem relevante, né? Então, toda a tributação de inflação vai ser feita na liquidação do título, certo? Desculpa, não toda a tributação da inflação vai ser feita na liquidação do título. Sim, exato. Então, mas se você tem um título que paga semestralmente, aí paga semestralmente também com aquela tabela. Exato. Eu acho que esse é um ponto que é bem relevante, porque, né, falando de fundos imobiliários, você não tem esse imposto nos rendimentos, e num título público que paga juros é tributado na fonte direto. Então, e aí o nosso amigo gerência TI acumular, né? Aí o nosso amigo gerência TI aqui fez um comentário. O gráfico mostra que um aporte mais forte na baixa da carteira, meados de 23, teriam batido o IPCA com folga. Mas quem consegue fazer isso? É muito contraintuitivo. A sua pergunta já se responde. É óbvio que ninguém vai conseguir saber exatamente o melhor momento de compra em nenhum ativo. Por isso que a gente nunca defendeu isso. A gente defende as compras recorrentes e constantes, pensando nessa perpetuidade. Mas o gráfico mostra aquilo que foi para trás. Eu sempre digo isso. Qual é a importância de um gráfico? Ele mostra o que aconteceu. O lado direito do gráfico é o futuro que ninguém sabe. Mas o passado nos dá algumas diretrizes, nos dá alguma temperatura das coisas, né? Isso é inegável. Tá? Não dá garantia de nada, mas dá temperatura de algumas coisas. Então, isso que o Vinícius acabou de falar é alguma coisa que quase ninguém fala. Se você tem um título com investimento em 35, a inflação pode variar muito. Não, estou protegido contra a inflação. De fato, está. Só que você não vai ver a cor desse dinheiro até o vencimento. E na hora do vencimento, você vai pagar uma bela bolada também de imposto sobre a inflação. Então, se a inflação crescer, o imposto é sobre a inflação também. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas coisas que dizem por aí. Porque explicam algumas coisas de uma maneira muito ampla, mas não efetivamente trazem para uma realidade prática. A verdade é bem essa. Já no caso de um título semestral, se você é um comprador de NTNB, outra coisa que ninguém diz para você é que você não vai comprar, meu amigo, a IPCA mais 6. Então, quando eu volto com essa carteira, estou falando bobagem, ministro? Quando eu volto com essa carteira, fica parecendo que é fácil comprar IPCA mais 6 durante 8 anos. Negativo. Cadê o gráfico do Vinícius? O gráfico do Vinícius aqui, ó. Aí, ó. Você tem que comprar muitas vezes abaixo de IPCA mais 6. Esse é o ponto. Porque se todo mundo tivesse milhões de reais para investir hoje de uma vez só e travar uma taxa daqui a 20 anos
de IPCA mais 6 seria lindo, mas quem tem, né? Exatamente. Esse é o ponto. Eu ia falar sobre isso porque nessa amostra que eu considerei desse título, dá mais ou menos uns 3.700 dias, se eu não estou enganado. E aí, isso no total, né? E aí, das vezes que a taxa supera ou fica igual ao IPCA mais 6, são em 25% do tempo. Então, significa que em 75% do tempo você não consegue comprar IPCA mais 6, você só consegue abaixo disso. Então, são poucos momentos que você consegue pegar essa taxa, né? Em 14 anos, praticamente. Então, exatamente. E uma outra coisa que eu ia comentar, professor, se você permitir aqui, no gráfico que você mostra, acho que tem a ver com o que você comentou agora, né? Porque essa linha amarela, ela não existe, né? Na realidade, porque isso aí é um benchmark que você está mostrando, então, eu busco superar IPCA mais 6, mas os ativos que pagam IPCA mais 6, eles não se comportam dessa forma, né? Você vai ter uma volatilidade aí, tem essa questão da compra, que você muitas vezes não vai conseguir comprar a uma taxa superior a IPCA mais 6, então eu também destacaria aqui que na prática, você não vai se comportar dessa forma, né? Vai ter momentos que você vai cair bem ali também, e não vai ser esse mar tranquilo aí de por isso, crescimento, né? você disse tudo, por isso que eu coloco esse benchmark assim, e eu tenho convicção de que é um benchmark alto e muito rígido. Não é à toa que o mundo tem com ele que os benchmarks de juro real, né, de 6% é um benchmark global, é uma meta atuarial de vários, para não dizer quase todos, fundos de pensão do planeta, né, no geral. Então, é por isso que eu fico muito confortável aqui com isso que a gente fala para as pessoas. Baroni, então você está me garantindo que daqui para frente vai ser assim? Eu não estou garantindo, jamais falaria isso. Mas quando você olha para o passado, a gente tem um bom histórico de acima de IPCA mais 6, né? Então, me parece. E hoje estamos. Baroni, então você está querendo dizer que você vai perseguir o IPCA mais 6? A gente procura ir nesse caminho. Vai ter horas que a gente vai ficar um pouquinho mais para baixo, vai ter horas que não, mas ok, entendeu? É isso, né? Vinícius, a ideia era fazer uma livezinha de até meia hora, acho que a gente cumpriu bem. Quero lembrar a todos vocês, mais uma vez, está aqui disponível a assinatura Suno Fis por apenas R$1 para vocês. Desculpe, assinatura Suno Premium por apenas R$1 para vocês poderem fazer um test drive aí. E de novo, pessoal, eu só quis trazer esse gráfico, não foi para jogar confete na Suno Fis. Não. Tenho certeza que outros analistas também têm as suas capacidades, nada disso. O que eu quero mostrar é que tem que ter uma seleção. E quando a gente ouve por aí as comparações com o fundo imobiliário, eu fico muito chateado porque esquecem de colocar o IBOV na história. Porque se você coloca o IBOV na história, o IMOB na história, é muito pior do que o retorno do próprio CDI. Então, por que fala? Então, se tem uma frase que investir em fundo imobiliário é risco de renda variável e retorno de renda fixa, então vamos falar a frase investir em bolsa, investir em bolsa no geral, é risco de renda variável e pior do que renda fixa. Entendeu? Mas o que a gente defende? Que uma boa carteira de dividendos, uma boa carteira de valor, uma boa carteira de fundos imobiliários, ela foi feita para superar esses benchmarks, inclusive IPCA mais 6, no meu caso aqui, como analista de fundos imobiliários, eu tenho isso como meta. Talvez alguns podem falar assim, mas essa é uma meta simples para uma boa carteira de ações, tudo bem, mas a proposta da carteira de ações, tudo bem. O que eu duvido, se for pagadora de dividendo, não é tão simples bater assim, não. Não é fácil, e ainda mais considerando na curva como você mostrou, né? Ali é o inatingível, né? Porque você não compra um benchmark, né? Na prática, os ativos oscilam. É incrível como as pessoas não entendem. Capitão Nascimento, se a carteira Suno não bateu IPCA mais 6, o que ele não leu o gráfico, porque bateu, né? Ele não viu o gráfico, sendo que tem o mesmo, mais risco, então é melhor ficar no IPCA mais 6 mesmo. Meu amigo capitão, nós estamos acabando de falar, você consegue comprar IPCA mais 6 pelos próximos 20 anos? Você tem agora 5, 10, 20 milhões de reais para comprar tudo e já se aposentar com isso? Esse é o ponto, entendeu? Dos 307, como é que é? 3.700, vamos fazer a conta para o pessoal. Não lembro exatamente o número, mas é 3.700 poucos dias, só 900 você teve a janela de comprar ali acima de IPCA mais 6. É isso, entendeu? Então, dos 3.700 dias, 900 e pouco você comprou
e os outros 2.700 dias você não compra IPCA mais 6. Então é muito legal falar, mas, capitão, infelizmente, o seu racional ele está limitado a um recorte temporal hoje, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Ô Vinícius, missão cumprida, 30 minutinhos do jeito que a gente queria. Obrigado aí pela participação, acho que foi bem enriquecedora. E é nesses debates que a gente aprende bastante. Enfim, eu acho que o público precisava ouvir isso de alguma maneira, que eu acho que muitas das vezes falam por aí algumas coisas, mas esquecem de talvez dar algumas consequências. Essa que você falou da inflação é uma coisa que eu às vezes falo para as pessoas não conseguem entender, mas você com a autoridade de renda fixa ficou isso mais evidenciado. E até sugiro você, Vinícius, de repente tentar fazer algum estudo sobre isso com alguns cenários de inflação. As pessoas não percebem que num cenário de inflação mais alta vai se consumindo muito do retorno, correto, Vinícius? Porque aí você paga sobre aquela variação, né? Então você tem uma inflação de 100% ali, beleza, você vai render no pós também, mas o imposto vai vir na hora do resgate, né? E é 15%. Exatamente. Então... exatamente. Então, eu não sei se eu estou errado, me corrija, tá? Me corrija. Você concorda comigo que um IPCA mais 6, um cenário base de inflação acomodado, né, de 3, 4, 5%, é uma coisa, mas uma inflação de 8%, você já começa a corroer muito ali do seu cupom, né? Muda o jogo, não é tão simples. À medida que a inflação vai aumentando, come-se mais o resultado. Confere isso que eu estou falando? Faz sentido? Não, é exatamente isso. Exatamente. Uhum. Então, beleza. Então, tá bom. Gente, muitíssimo obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Um bom restinho de semana. Restinho não, né? Estamos na metade, tem uma boa parte da semana aí. Vinícius, apareça mais. Sempre bem-vindo, tá bom? Obrigado, professor. Agradeço o convite. Boa noite para o pessoal aí. É isso aí. Um abraço, turma. Valeu. Tchau, tchau.